Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de História da Teologia. Nós vamos estudar neste módulo 1, nesta unidade primeira, o método teológico. Sejam todos bem-vindos, tenhamos todos um bom tempo nessa videoaula. Você está iniciando o estudo da história da teologia, não é exatamente a história da igreja. A história da igreja pretendeu falar dos eventos históricos, da caminhada da igreja ao longo de toda a história. Na história da teologia, nós vamos privilegiar os elementos, os fatos teológicos, claro que com ligação com o evento histórico, mas com uma ênfase especial na doutrina. O que é que aconteceu em termos de doutrina, em termos de teologia, como essa teologia ela foi construída ao longo da história. Por isso, nosso primeiro ponto para estudarmos a história da teologia é o método teológico. Você talvez tenha tido alguma dificuldade no texto, ele é muito técnico, é verdade, porque nós estamos estabelecendo as bases da história da teologia. O método teológico, portanto, deve ser o método que explica como a teologia faz teologia. Toda ciência precisa ter um método teológico. Então, a teologia, como ciência, precisa estabelecer o seu método. Método é como se faz e como se obtém o conhecimento teológico. Primeira situação do método teológico é o seu objeto de estudo. A teologia estuda quem? Estuda o quê? Se fala vulgarmente, popularmente, que a teologia se estuda a Deus. Mas como se estuda a Deus se Deus não se vê, não se pega, não se toca? Então, no método teológico, precisamos esclarecer que Deus é, sim, o objeto de estudo da teologia, mas é o objeto de estudo da teologia enquanto revelação. Aquilo que Deus se deu a conhecer. Como é que ele se revelou? Nós não podemos estabelecer Deus em si como o método da teologia, mas a revelação que Deus faz de si mesmo. Deus se revela especialmente, daí nós chamamos revelação especial, nas Escrituras. A teologia é a revelação especial, proposicional, é Deus se dando a conhecer de forma especial. Outra forma de revelação de Deus, e portanto o objeto de estudo da teologia, é a revelação natural. Deus se revela naquilo que ele criou. Então nós temos dois objetos de estudo: Deus em sua revelação especial nas Escrituras e Deus em sua revelação natural, na natureza. E como Deus se relaciona com a sua criação. Então, no método teológico, nós temos a teologia enquanto ciência a partir do seu objeto de estudo, Deus em sua relação com a criação e Deus em sua revelação especial. Seu objeto de estudo, portanto, não é Deus em si, mas Deus em sua revelação. Ok? Eu não sei se isso está claro para você, mas a teologia como ciência ela precisa ser estabelecida com um método de estudo científico. Por essa forma, nós precisamos eliminar um mito e um preconceito na teologia. É que a teologia ela seria apenas uma ciência da espiritualidade. Então, portanto, a teologia precisaria, entanto, para ela, conhecer apenas as Escrituras de uma forma orante, de uma forma piedosa, não precisaria necessariamente de um método. Mas isso não é verdade, porque a fé e a razão, elas não estão em contraste, elas não estão em contradição. Fé e razão, elas necessariamente dependem uma da outra. É o jargão filosófico, que vem do latim, que se diz fides quares intellectum, ou seja, a fé em busca de compreensão. Elas não se opõem, mas se complementam. E isso nós vamos ver na história da teologia, que vai acontecer a partir ali do final da patrística, quando o nosso pai Santo Agostinho, um grande filósofo cristão, começa a trazer a filosofia de uma forma mais
teológica para a reflexão da igreja. Logo depois nós vamos ver também nos nossos módulos seguintes que no início da escolástica, quando a filosofia aristotélica ela vai ingressar na reflexão teológica, é que a razão e a fé elas vão entrar numa busca por sintonia, ou seja, a razão tentando explicar a razão da nossa fé. Portanto, nesta primeira unidade, você vai se deparar com um texto te explicando que a fé ela não está em contradição com a razão. O método teológico, portanto, é aquele em que busca compreender Deus, mas Deus de forma racional, através do estudo sistemático, organizado das Escrituras, que compõe a chamada revelação especial, e a revelação de Deus na natureza e compondo, portanto, a chamada revelação natural. Então, o método teológico privilegiará o estudo das Escrituras e o estudo de Deus se revelando na sua criação. Espero que seja um tempo muito gostoso, muito proveitoso. Aproveite o que está no texto e não deixe de ler também as indicações, as buscas por mais informação naquilo em que o módulo te orienta a fazer. Então, o método teológico é muito importante para a gente estabelecer de agora em diante como vamos fazer história da teologia. Um abraço, muito obrigado.